Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Professor Fábio aqui novamente. Estamos aí para dar início a esse nosso segundo semestre. Espero que vocês tenham aí curtido, na medida do possível, esses 15 dias de recesso. Nós sabemos de todas as dificuldades e estamos aqui justamente para dar continuidade àquele nosso processo de aprendizagem aí. Estamos fazendo aquilo que for possível para diminuir o prejuízo que a gente está tendo com essa pandemia, não é verdade? Gostaria de agradecer a vocês aí a participação, o empenho de todos, ressaltar também a importância de estarmos acessando os vídeos, deixando comentários, colocando o nomezinho, a turma, a escola em que estuda, tá? Também as atividades online, quinzenais que vão para o grupo de WhatsApp de vocês e também as atividades impressas que ficam na escola, não é isso? Então, mais uma vez, agradecendo aqui a participação de todos e salientando aí a importância de estarmos juntos nesse propósito, diminuir o prejuízo causado por esse momento tão difícil, não é isso? Hoje a gente vai estudar linguagem algébrica, Em linguagem algébrica que trata um pouquinho com o conceito de variável e incógnita. Hoje nós vamos ver a diferença entre uma coisa e outra. Na maioria das vezes a gente acaba não se atentando para isso e nem tendo conhecimento que há uma diferença entre uma coisa e outra, A gente estuda e acaba passando desapercebido o conceito da diferença, Então a gente fica muito preso a uma equação de variável ou incógnita, É uma variável ou uma incógnita. Então a gente precisa, toda vez que for aprender um conteúdo, desde o início saber os conceitos, as nomenclaturas, aquilo que significa, para a gente dar seguimento ao aprendizado, tá? E hoje a gente vai ver essa diferença, do que é uma variável, do que é uma incógnita e do que seria uma linguagem algébrica, Linguagem algébrica, pessoal, já vem da álgebra, A álgebra, ela entrou para dar alguns conceitos de letra, Então a gente tem muita matemática, matemática simples, e com o aparecimento das letras foi se tendo a noção de algumas situações na matemática que vem a ser mais à frente as equações algébricas, tudo bem? E as expressões que vocês vão estudar também no final até o 8º ano. Então hoje a gente vai no conceito da diferença, Aqui eu coloquei variável versus incógnita. Qual é a diferença entre elas? O que uma representa, o que a outra representa. Tudo bem? Vamos lá? Olha só. Variável, valor que varia. Botei bem simples aqui para a gente poder ter uma noção clara, Variável. Uma coisa que ela é variável, ela não pode ser definida. Se ela varia de um momento para o outro, eu não posso determinar um valor fixo, Então, uma variável, ela é algo que não tem um valor fixo, tá? Então, ótimo. Bom, professor, então se a variável é algo que varia, a incógnita seria o contrário? Perfeitamente. Valor que pode ser definido. Então, uma incógnita dentro de uma equação, ela vai ser tratada como um valor fixo, Então, eu tenho a diferença de variável para incógnita, é justamente essa, onde a variável não se pode ter um valor fixo e a incógnita, ela tem como ser definida. Tá, professor, até agora mais ou menos, estou entendendo que uma coisa varia, a outra não. Mas como isso aparece? De que maneira se apresenta para a gente poder entender melhor? Aí a gente vai colocar aqui um exemplozinho, Um exemplo de uma expressão. Isso aqui é uma expressão algébrica. Algébrica porque tem uma letra, A letra, gente, eu estou usando aqui a letra X, mas ela pode ser usada por qualquer letra, tá? Pode ser Y, pode ser A, pode ser B, pode ser C. Então, o X ele é mais utilizado por questões de costume mesmo, mas não que seja uma regra, tá? As equações algébricas, as linguagens algébricas, elas são determinadas por letras. Letras essas, quaisquer que a gente queira. Tudo bem? Nesse caso aqui, para ser mais
certo, né, daquilo que a gente sempre vai encontrar, normalmente as letras x e y, né, que aparecem mais, eu usei a letra x. 2x mais 3 é uma equação algébrica, né? Mas de que maneira ela se apresenta? Olha, 2x mais 3. Quanto vale o x? Gente, 2x mais 3, eu posso fazer o x valendo 1. Se o x ficar valendo 1, eu vou multiplicar 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Então, se o x for 1, o y vai ser 5. O resultado vai ser 5. Ah, mas eu não quero x1 não. Eu quero que o x seja 2. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Esquece o 1 e o 2, professor. Eu quero que o x seja 4. 2 vezes 4, 8. 8 mais 3, 11. Então, percebam que nessa linguagem aqui, o x pode assumir qualquer valor. O x é variável. Ele varia de acordo com o gosto de cada um, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho como se fosse uma função, né? Futuramente vocês vão aprender isso também, mas o x aqui não tem um valor determinado. Eu posso colocar qualquer número que eu queira, aquilo que eu quiser, que esteja sob meu domínio que vocês vão também aprender futuramente. Então, ótimo. Se nesse caso a letra x assume qualquer valor, então ela é chamada de variável, né? Então aqui, ó, ela vai ser uma variável. Ótimo. No exemplo 2, observem. A mesma linguagem, tá? 2x mais 3. Só que agora, gente, está dizendo que 2x mais 3 é igual a 11. Ó, olha só. Aqui em cima, 2x mais 3 está solto, não tem igualdade. Só que embaixo ele está igualado a 11. Então percebam, se 2x mais 3 é igual a 11, vamos voltar aqui um pouquinho no que eu falei. Se eu colocar o 1 aqui, vai ficar 2 vezes 1, 2 mais 3, 5. Opa, o 1 não serve, porque tem que ser igual a 11. Vou botar o 2. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. 7 não é igual a 11, então o 2 também não serve. Se eu colocar o 3, 2 vezes 3, 6, mais 3, 9, 9 também não é igual a 11, então também não serve o 3. Mas, se eu colocar o 4, 2 vezes 4, 8, mais 3, 11, então, gente, neste caso, a letra x assume um valor definido que é o 4. Nesse caso, a letra x é uma incógnita, tá? Então, a gente precisa só tirar essa conclusão, que é simples, tá? Onde, em alguns momentos, a letra x vai assumir a condição de variável, onde você pode atribuir qualquer valor para ela, e em algumas situações, a letra será uma incógnita, tá? Quando esta letra tiver um valor definido. Se não for aquilo, não existirá a igualdade. Tudo bem? Ótimo. Aí, vamos identificar em quais opções a letra x assume a condição de variável. Eu coloquei aqui 4 opções, tá? Para a gente poder determinar em qual delas ela é considerada variável, tá? De novo, a variável é aquela que você pode colocar qualquer valor. Aí, tendo isso aqui como explicação, eu já começo a entender um pouco assim, professor. Então, toda vez que uma linguagem algébrica, uma expressão estiver igualada a um valor, essa letra vai ser uma incógnita? Olha que interessante. Sim, se você tem uma linguagem que está associada a um valor, essa letra vai ter um valor definido. Quando você tem uma linguagem solta, sem igualdade, esta letra será uma variável. Tudo bem, gente? Então, aqui, ó, dentre essas opções, eu tenho a primeira, que é o seguinte: 4x mais 6 é igual a 10. Bom, será que qualquer valor que eu colocar no lugar do x vai dar 10? Não. Por que não? Porque aqui, entre um número e uma letra, existe um sinalzinho de multiplicação. Então,
o número multiplica a letra. Se essa letra x for 3, por exemplo, vai ficar 4 vezes 3, 12, 12 mais 6, 18, que não é igual a 10. Então existe um valor, um único valor, tá, definido para esta equação que vai dar o resultado 10. Que seria o que, gente? 4 vezes quanto somado com 6, que vai dar 10? Seria o x igual a 1, né? Ficaria assim, ó. 4 vezes 1 mais 6, que é igual a 10. 4 vezes 1, 4. 4 mais 6, 10. Então, neste caso, o x igual a 1. Se você teve o x igual a um valor, então este x, esta letra, é considerada uma incógnita, tá? No caso aqui de baixo, 6x menos 4. Bom, 6x menos 4, se eu colocar 1 aqui vai dar 6 vezes 1, 6 menos 4 vai dar 2. Se eu botar o 2 vai dar 12 menos 4, que vai dar 8. Se eu botar o 3 vai dar 18 menos 4, que dá 14. Enfim, eu tenho situações, tá, para o x. Aí, ó, seria assim, ó. Se o x for 1, então o resultado vai ser 2. Ó, se o x for 1, a resposta é 2. Se o x for 2, né, se o x for igual a 2, deixa eu apagar aqui. Se o x for igual a 2, 6 vezes 2, 12. 12 menos 4, 8. A resposta é 8. Observaram que aqui na letra B o x é variável? Ele varia, então eu posso atribuir qualquer valor que eu queira que eu vou ter um resultado diferente. Nas outras não. Por exemplo, aqui embaixo, ó, 2x mais 3 igual a 7, o x é uma incógnita, porque ele está assumindo um valor definido, tá? Qual seria o valor definido de x aqui? Ó, eu tenho que 2 vezes 2, né? Se o x for 2, vai dar 4. 4 mais 3, que vai dar 7. Então, ficaria 2, que multiplica 2, somados com 3, que dá 7. Então, x igual a 2. Então, se eu tenho um x definido, eu tenho uma incógnita. Se eu tenho x variados, eu tenho uma variável. Para finalizar, o 3x menos 6 assume a condição de variável, porque eu posso atribuir, se o x for 1, vai ficar 3 vezes 1, 3, 3 menos 6, a resposta é menos 3. Se o x for 2, ó, se o x for igual a 2, 3 vezes 2, 6, 6 menos 6, 0, resposta 0. Se o x for 3, 3 vezes 3, 9, 9 menos 6, 3, resposta 3. Então, a gente vai ter aqui variações para o x. Depende daquilo que eu estou associando, né, atribuindo ao valor. Se o x é 1, a resposta é menos 3. Se o x é 2, a resposta é 0. Se o x é 3, a resposta é 3. E assim sucessivamente, variavelmente, né? Então, neste caso, o x assume a condição de variável. Tá legal? Então, resumindo o nosso conteúdo de hoje, linguagem algébrica é a diferença entre variável e incógnita, onde a variável não tem um valor definido, é um valor que varia, e a incógnita é um valor que pode ser definido. Se ele pode ser definido, ele não pode ser variável, né? Então, ele assume a condição de incógnita. Então, pessoal, mais uma vez, venho aqui agradecer a todos pela participação, pelo empenho, né? Espero, né, mais acessos. A gente tem observado poucas visualizações, então eu gostaria aqui de mais uma vez pedir a contribuição de vocês, que é algo para vocês mesmos. Vocês precisam desse acesso, vocês precisam assistir aos vídeos para que a gente diminua o prejuízo causado por esse momento que a gente está vivendo, tá? Então, sintam-se abraçados, sintam-se contemplados com todo esse conteúdo que os professores preparam com carinho, na medida do possível, mas tentem de alguma forma dar visualização a isso. Assistam,
peguem o material na escola e também as atividades online lá no WhatsApp, para que vocês tenham um aprendizado satisfatório. Tá legal? Beijo no coração de todos. Aguardo vocês na próxima aula. Até breve.